Hi students, I'm Teacher Antônio. Hoje iremos trabalhar o uso do verbo to have em inglês. Na realidade, iremos trabalhar quando é utilizado as formas do verbo to have e quando não podem também ser utilizados, tá bom? Essa aula está marcada como a aula de número 6 de uma sequência gramatical de 5 aulas que vale a pena você assistir. Aqueles que quiserem assistir podem ir até o canal Aprender de Outra Forma. Nesse canal, na descrição desse vídeo vai estar a divulgação de todos os demais vídeos dessa coleção, tá bom? Essa aula de hoje destinei para os alunos dos primeiros anos da Escola de Educação Profissional Antônia Nedina Onofre de Paiva, da qual eu sou professor de língua inglesa. Também para os alunos do 8º ano da Escola Criança Feliz, da cidade de Assaré, Ceará. E todos aqueles que estão estudando o assunto, tá bom? Porque você que é aluno do 2º ano do ensino médio, do 3º ano e precisa fazer uma revisão desse conteúdo e precisa rever esse conteúdo, então aproveita a oportunidade. Aqueles também que não são alunos, mas que estão estudando inglês, também é de suma importância aprender esse conteúdo, tá bom? Um verbo muito utilizado no dia a dia das expressões e frases inglesas, tá bom? E aqui, revisando aqui, a nossa primeira aula dessa coleção foi a forma imperativa, Imperative Form, em que trabalhamos o modo imperativo em inglês. A segunda aula trabalhamos o Present Continuous, o tempo do presente contínuo. Na terceira aula trabalhamos idioms, expressões idiomáticas. E na quarta aula trabalhamos o Simple Present Tense, o tempo do presente simples. Todos esses vídeos ficarão na descrição aqui abaixo, tá bom? Dessa aula. E por último, trabalhamos como a aula número 5, a parte 2 do tempo verbal Present Continuous, tá bom? Não percam essas aulas, vocês só têm a ganhar se vocês assistirem, tá bom? Então, como nós vamos trabalhar hoje o uso do verbo to have, o que é to have, né? Quando nós falamos a palavra have, dá uma ideia de ter, né? De ter, mas nem sempre esse verbo, essa forma verbal, vai ter essa tradução como o verbo ter. Uma das maiores dificuldades que muitos têm em usar esse verbo está relacionada à gramática, né? O verbo to have pode ser usado como verbo irregular, como verbo principal ou como verbo auxiliar. Vamos ver como se dá isso? Vamos ver como o verbo to have é utilizado no simple present, né? Lembrar que o to have está na classificação dos verbos especiais, ou seja, que não obedece uma regra de formação nas flexões, quanto às flexões na terceira pessoa no simple present, como os demais, exceto ele e o verbo to be, não obedecem essas regras, tá bom? Então, no present, no simple present, o verbo to have ele vai ter duas formas, o have e o has, tá bom? Exemplo aqui nós vemos essas duas frases. I have a car, eu tenho um carro, eu possuo um carro, né? O verbo possuir, né? E he has a car, ele possui um carro, né? Ele tem um carro. Então, foi utilizado have para a primeira pessoa e has para a terceira. Revisando aqui as pessoas, todas as pessoas de uma conjugação, né? No caso aqui a conjugação do verbo to have no simple present. Veja que I, you é utilizado have, como também we, you e they é utilizado have, né? Eu, você, nós, vocês e eles. E para ele e ela nós utilizamos has. Então, I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have e they have. Tá bom? Essa é a forma de conjugar com o verbo to have todas as pessoas do simple present. Tá bom? Ele também pode estar se referindo a um verbo irregular. No caso, como o verbo irregular, no passado ou no caso past simple, né? Simple past ou past participle. No caso do particípio, nós será sempre had. Então, tanto o verbo to have no simple past, no passado simples, como no particípio, ele é escrito como had. Exemplo, I had a car ou I had a car. Eu tive um carro. Ideia de posse também, porém, uma ideia de passado, né? I had a car. Eu tive um carro. Veja como é a formação.
E para conjugar, muito simples, todas as pessoas serão conjugadas com had. Veja, I, you, he, she, it, we, you, they. Had. É simples, fica até mais fácil para memorizar. Então fica super fácil para memorizar. Como verbo auxiliar, né? O have servirá para auxiliar, ajudar na formação de outros tempos verbais. No caso, os tempos relacionados aos perfect tenses, né? No caso, os tempos perfeitos. Present perfect, past perfect, future perfect. Exemplo aqui, como seria esse tempo perfeito? Uma frase aqui que está escrita no present perfect, né? Present perfeito. Que tempo é esse? Quando indica algo que aconteceu no passado e que ainda continua acontecendo no presente. Então, começou lá no passado e ainda perdura, continua aqui no presente. Um exemplo dessa frase, temos I have worked a lot. I have worked a lot. Eu trabalhei bastante. No pé da letra, eu tenho trabalhado bastante. Então, comecei a trabalhar e ainda continuo trabalhando no momento. Se eu tirasse o have, ficaria I worked a lot. Eu trabalhei bastante, mas eu trabalhei e acabou, não trabalho mais. Né? Não necessariamente trabalho mais. Enquanto a utilização desse have como auxiliar dá uma ideia de um tempo perfeito, ou seja, present perfect. Começou no passado e ainda continua no present, tá bom? Para vocês entenderem melhor esse tempo verbal, depois vocês podem assistir um vídeo que vai se tratarmos sobre esse tempo verbal, né? O present perfect, ou past perfect, ou future perfect, ou seja, os três tempos verbais relacionados aos tempos perfeitos em inglês, tá bom? Então a frase aí fica, eu trabalhei bastante, e o have não é traduzido, ele é indicado como auxiliar para mostrar que a frase está nesse tempo perfeito, tá bom? E muita atenção que o verbo to have, ele pode ser usado para algumas coisas, mas também ele é proibido ser utilizado para outras. Ele pode ser usado para quando indica posse, para refeições, quando se refere a tomar bebidas, né, a alimentos e tal. Então ele pode ser traduzido como comer, como tomar, como beber, né? Utilizar refeições e outras coisas também, dependendo do contexto da questão. Muitas vezes o verbo to have ele é subentendido ali e ele não é traduzido no pé da letra, mas ele nesse caso não sendo auxiliar, sendo o verbo principal também, ou seja, sendo aquele verbo essencial da frase. O principal é o verbo essencial da frase, que não pode tirar ele, porque senão perde o sentido. Lembrando que ele não pode ser utilizado quando se refere à idade e para quando se refere também à existência. Vamos ver algumas frases. Exemplo dessa primeira frase, com uma das formas do verbo to have, né? Have, has e had. Lembrando que have e has é utilizado nos tempos presentes, né? E had no tempo passado. Primeira, we have two brothers. We have two brothers. Nós temos dois irmãos. Do you wanna have some juice? Do you wanna have some juice? Quer tomar um pouco de suco? É uma frase interrogativa. E nós utilizamos o have aqui depois de wanna, né? Quer tomar um pouco de suco? Então o have aqui dá uma ideia de tomar. Tomar. Do you wanna have some pizza? Quer comer um pedaço de pizza? O verbo to have aqui dá uma ideia de comer, de se alimentar, tá bom? Não de ter, né? I had a lot of fun. I had a lot of fun. Eu me diverti muito. Nesse caso, o verbo to have aqui ele está no verbo como verbo irregular, had. Se for traduzir no pé da letra, ficaria eu tive um monte de diversão. Ou seja, eu me diverti muito. O verbo to have aí ficou subentendido como o verbo divertir, tá bom? Mas aí a utilização é dessa forma. Então, revisando aqui, resumindo o que nós lemos. We have two brothers. Do you wanna have some juice? Do you wanna have some pizza? I had a lot of fun. Então, 4 frases bem legais para você entender a utilização do verbo to have. Mas também ele pode ser utilizado, veja bem, nesse caso aqui, ó. Let's have a lunch. Let's have a lunch. Vamos almoçar. Let's have a dinner. Vamos jantar. Então, como utilização das refeições, almoçar, jantar, eu utilizo have a lunch. Vamos almoçar. Have a dinner. Vamos jantar. Não é isso? Então, aí o verbo almoçar. 6. Did you have a breakfast this morning? Did you have a breakfast this morning?
você teve, né, um café da manhã hoje? Você tomou o café da manhã hoje? Então, no caso, o have utilizado para refeição. I will have the steak. I will have the steak. Vou querer o bife. No caso aqui, uma frase que dá uma ideia de futuro, e o verbo have está sendo utilizado aí como querer, no sentido eu vou ter um pedaço de bife, né? Eu vou ter um bife. Então, eu vou querer. Então, fica traduzido como querer. He will have an operation. He will have an operation. Ele vai fazer uma cirurgia. O verbo to have aí, ele vai passar por uma cirurgia. Então, também é utilizado o verbo have nesse sentido. Tá bom? Então, muito cuidado quando for traduzir uma frase literalmente. Porque muitas vezes aquele verbo ele não é traduzido no pé da letra, mas ele vai exercer um sentido. She had an accident. She had an accident. Ela sofreu, ela teve, né? Ela sofreu um acidente. Tá bom? 10. You should have a bath. You should have a bath. Você devia tomar um banho. Esse bath aí dá uma ideia de banheira, né? Mas no inglês britânico é considerado banho, enquanto no inglês norte-americano nós utilizamos mais take a shower, né? Mas no caso aí dessa frase está escrita no inglês britânico, você devia tomar um banho. Então, have aí dá uma ideia de ter um banho, né? Você devia ter um banho, tomar um banho. Muita atenção que essas formas do verbo to have não pode ser utilizada, como foi falado lá no início, quando nós referimos à existência e idade, tá bom? Quando se refere à existência e idade, não podem jamais ser utilizados. Vamos citar alguns exemplos, né? Para a existência, nós usamos o there is e there are, né? Os verbos existir, existe e existe, tá bom? No present. E no past, na forma do passado, there was e there were. There was, there were, tá bom? E para a idade, nós temos que usar as formas do verbo to be. Is, are, am para o presente e was e were para passado. Vamos ver como fica esses exemplos através de frases, tá bom? Exemplo. There is a cat here in my house. Há um gato aqui em minha casa. Traduzindo para o nosso português, tem um gato aqui em minha casa. Então, esse tem não vai ser utilizado como have, porque dá uma ideia de existência, não de posse. E nem de tomar bebida, nem de comer, né? No caso, está dizendo que existe um gato aqui em casa. Há um gato. Então, there is a cat here in my house. No plural, there are a lot of people in the picture. There are a lot of people in the picture, né? Há muitas pessoas na foto. Tem muitas pessoas na gravura, na foto. Então, no caso, é utilizado there are. I am famous years old. I am 4 years, melhor. I am 4 years old. Sorry. No caso, eu estou com 5 anos de idade. No caso, a idade do garotinho, 5 anos. Então, para português eu poderia traduzir como eu tenho 5 anos de idade. Em inglês não vai ser tenho, e sim estou, porque não vai ser posse. A idade não é considerada uma posse. É uma etapa que você está passando por aquele período. Então, I am 4 years old. Eu estou com 5 anos de idade. Para nós, eu tenho 5 anos de idade. We were 6 years old in 2016. We were 6 years old in 2016. Nós estávamos com 6 anos de idade em 2016. Então, nós tínhamos 6 anos de idade em 2016. Tá bom? Então, were, o verbo to be, forma do verbo to be no passado. Tá bom? Então, essa foi a aula. Espero que tenham gostado, que tenham entendido o conteúdo, né? Procurei dar uma forma mais rápida explicar para que a aula não ficasse tão estendida. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que nós iremos esclarecer da melhor forma, tá bom? Então aproveite, assista os demais vídeos também que contemplam a gramática da língua inglesa. Também tem vídeos que contemplam vocabulário e outras coisas também que são importantes para a nossa aprendizagem. Se você não entendeu bem, volta novamente o vídeo, assista novamente para que você possa compreender, dê suas sugestões aí abaixo para que a gente possa melhorar ainda mais, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês. See you the next class.